Eu sou a Thaís Marques, psicóloga e consteladora familiar. Olá pessoal, eu sou o Júnior, sou terapeuta sistêmico e trabalho com constelação familiar e também com fit cultural e clima organizacional dentro das empresas. Eu sou Edneia, também sou consteladora, trabalho com leitura de registro akáshico e com psicogenealogia sistêmica. Oi pessoal, eu sou a Abigail, taróloga e terapeuta familiar. E a gente vem aqui hoje para falar desse tema muito importante, que é o ser forte necessita de pausas, né? Porque às vezes muitas pessoas confundem fortaleza com ter que dar conta de tudo. E chega uma hora que não aguenta e acaba tendo um estresse, um burnout, Colapso, né? Um colapso, qualquer coisa assim, né? Porque tentava ser forte o tempo inteiro. Então a gente traz nesse debate hoje, né, nesse bate-papo, a importância de você dar uma pausa no seu dia a dia, às vezes, no seu uma vez por mês, sair às vezes, aquelas férias que às vezes você vende, né? E não se permite viver esse relaxamento, esse descanso, e o preço que se paga para ter essa imagem de forte, né? E se você dá esse tempo, sem culpa. Como que a gente aprende isso, né? Porque às vezes a pessoa, hoje em dia a gente vê muito workaholic, né? Nos trabalhos principalmente. Você que trabalha com o mundo corporativo, né, Júnior? Como é que é olhar para todas essas pessoas workaholic que não dão valor para essa pausa e acham que viver é trabalhar? Para falar a verdade, me entristece muito, sabe, Thaís? As corporações, eu até estava fazendo uma analogia com um amigo meu esses dias atrás, falando um pouquinho de história, né? E aí a gente chega aí onde eu queria chegar. Houve a Revolução Industrial, as populações saíram lá do campo onde ficava só na enxadinha, vão para aquelas indústrias, começa a ter produção maciça, só que não havia legislação, nem regulamentação nenhuma, as pessoas ficavam em condições absurdas, né, insalubres por 12, 14, 16 horas, e chegou um momento que isso precisou ser regulamentado e graças a Deus os trabalhadores conseguiram se organizar e eles conseguiram regular esse desempenho versus dedicação sadia. Curiosamente o mundo, né, isso foi uma conquista, né? E agora, curiosamente, o mundo corporativo conseguiu voltar aos tempos da indústria, do início da industrialização, só que agora de forma voluntária. Ela conseguiu colocar na cabeça das pessoas que elas têm que trabalhar incessivamente, dar resultados acima da média, entendeu? Se elas querem ser alguma coisa. Então, olha só, tem muita gente abrindo mão dos seus direitos, né? E principalmente abrindo mão da sua sanidade, do seu bem-estar, em prol dessa corrida, dessa tentativa de chegar num lugar. Porque a maioria que eu vejo nessa idade, a geração Z, né, que é a idade mais produtiva hoje, eles estão correndo sempre pensando assim, não, estou trabalhando bastante porque eu quero juntar patrimônio, porque eu quero juntar dinheiro, porque quando eu chegar lá na idade madura, aí eu vou desfrutar. Às vezes nem chega na idade madura, né? Porque garante que você está vivo daqui 5 minutos. Né? É isso que as pessoas não entendem. Elas não têm controle sobre o tempo. Não dá para adiar, não dá para contar com essa eternidade que não existe. Que hoje em dia até terceiriza a culpa pela vacina do Covid, o número de infartes crescente, né? Exatamente. Mas não tem nada a ver. Tem uma pílula, né, agora também, para aumentar a performance cerebral. Não sei se vocês viram. Não cheguei a ver nada, não. Tem. Eu vi assim, passando. Não quis me aprofundar muito, não. Só li a manchete na internet. Mas é uma pílula desenvolvida
para você ter uma performance cerebral muito acima da média. Imagina o dano que isso não vai fazer. Gente, mas o pessoal tá tomando Venvance, que é um remédio fortíssimo para quê? É depressão ou TDAH? Agora, não lembro. Não me lembro também. Depressão acho que não é. Psiquiatra manda o Venvance e as pessoas estão tomando. Hoje tem falta do remédio para quem precisa de fato, porque as pessoas estão tomando para poderem ficar nesse trabalho árduo e dar conta de trabalhar horas a fio sem parar. Aquilo que a gente falou num episódio anterior, né? A cenourinha na frente do burro. Né? Você fica bem correndo isso. atrás de uma coisa que você não vai alcançar, ou que você não tem garantia de que vai alcançar. E eu lembro no filme do Charlie Chaplin, lembra aquele filme Sim, que ele que mostra ele fica- bem essa coisa Exatamente. de fazer, e que ele sai da fábrica lá todo, né? Exato. E o que a gente tá vivendo hoje? É a mesma coisa, né? E aí eu tenho percebido que as pessoas elas estão sacrificando o seu bem-estar por essa aparente fortaleza, essa coisa de eu sou o campeão, eu sou medalha de ouro, eu sou o primeiro fodão. eu sou exato, eu sou o Mas pica das sabe- galáxias pra estar na primeira do pódio. Só que ele não tá percebendo o estrago que ele tá fazendo. E aí, se você não se dá uma pausa, fique tranquilo. O seu organismo vai lhe dar uma pausa. E aí, o que está acontecendo? Inúmeros casos de depressão clínica, inúmeros casos de burnout. No caso da Covid, o burnout foi quase que uma consequência necessária, porque não tinha profissional. Agora, o que isso tem a ver com o mundo financeiro, com o mundo tecnológico, com o mundo de vendas? Qual é a urgência? A única urgência é o lucro que a empresa Sim. impõe e que supostamente ela vem com a promessa de que isso vai ser dividido com você. Mas lá na frente. Uhum. Esse tempo nunca chega, né? Mas sabe que meu sogro, pai do pai dos meus filhos, ele nunca tirou férias. Nunca tirou. Sempre recebeu as férias para guardar. O que é proibido, inclusive. Hoje em dia. Mas só que ele morreu deve fazer uns 20. De Getúlio pra cá. Bom, então eles burlavam. Mas a gente não precisa ir tão longe. Se vocês observarem, você nos contou que já teve loja em shopping. O que mais cansa, e como lojista eu falo isso, o que mais desgasta os lojistas é a obrigatoriedade de trabalhar de domingo. Sim. Ai, sem dúvida nenhuma. Até poucos anos atrás, Sem você dúvida. trabalhava de sábado até às 8. Fechava a loja, todo mundo descansava no domingo. E isso é uma imposição absurda. Cruel. Copiar um modelo americano que talvez lá funcione, mas aqui no Brasil não funciona. Porque não vende. Só leva o lojista e os funcionários à exaustão. Estresse. Verdade. Posso te mesmo. falar uma coisa? Acho que nem nos Estados Unidos funciona, porque os Estados Unidos ele não tem expedientes por exemplo, um lojista de shopping, ele tem um expediente de 8 horas mínimo, certo? Por dia lá. E aí as folgas alternadas e tudo mais, mas é 8 horas como qualquer outro trabalhador. A maioria dos expedientes nessa linha nos Estados Unidos, pelo que eu sei, né, são de 4 horas. Então, É diferente. é diferente. Então e dá as para leis trabalhistas, né, são diferentes. Mas isso é exaustivo. Quem vai, pegando o exemplo do shopping, quem vai num shopping de feriado ou de domingo, vai para ter vai para ir num Cinema. restaurante bacana, Passeio com a família, ele vai passear passear. com a família, tomar um sorvete, Não vai compra no nada. cinema, Não compra nada. Não compra nada e os funcionários ficam extremamente irritados com isso. E quem ganha com isso? O lojista ganha? Não, o lojista só perde. O lojista não ganha nada. Edneia, eu trabalhei em shopping e posso dizer com categoria. A folga que daí é dada ao funcionário durante a semana, não tem ninguém em casa. Os filhos não estão, o marido não está porque ele faz horário normal. É horrível. Eu sei que é. E é muito complicado. Isso é exaustivo. É, assim, uma coisa absurda. E não tem como mudar isso.
Olha, eu fiquei impressionada, né? Na Europa, você tem a sua família italiana, né? Eu fui para Portugal recentemente. E a quantidade de idosos moradores lá, e todos que você olha, a qualidade de vida, todos muito bem de saúde. Uma que lá se anda bastante, né? E outra que eles respeitam essa coisa de que horário de almoço fecha. Fecha. Não quer saber, do meio-dia até às 3, tá fechada as lojas. Então a pessoa tem essa qualidade de vida que mantém ela mais saudável por mais tempo. É o verdade. valor, né? É Tem, o valor. Principalmente em Portugal, né? Sim. São lojas pequenas e familiares, só os familiares que trabalham. Deu aquele horário, fecha a loja, todo mundo vai almoçar. Sim. Depois volta. Ah, ele não quer vender. Que não quer vender? Ele tem que ter qualidade de vida. Exatamente. Tem É isso que é preservado, né? Lógico. Tem um determinado restaurante que eu e meus pais gostávamos muito de frequentar em Veneza Mestre, que simplesmente ele fecha o mês inteiro. Depois das férias na Europa, eles fecham o restaurante para descansar. Férias, E para a todo família mundo. sai de férias um mês. E você que foi para lá e não sabia disso, vai comer em outro lugar, porque aquele está fechado. E é simples assim, É, né? Isso é ter qualidade de vida. sim. Aí fala assim, ai, cansou do mudar de profissão, né? Ter uma outra atividade, porque você está numa fase da sua vida que você quer trabalhar, você quer produzir, você quer, sabe? Você tem essa necessidade de ainda trabalhar, mas não na mesma coisa, porque é muito cansativo. E tem aquela coisa das pessoas, né? O quanto, aí falando daquele lugar que você falou do egoísmo, né? Que ponto que a pessoa se diz, será que eu sou egoísta ou não? Não interessa, ela quer estar ali com as pessoas para servir ela, independente se ela vai comprar ou não, né? Ela quer ir lá, ela tá no direito dela de ir lá e ver a loja aberta, entrar, sair, né? Fazer o que ela quiser. E o outro que tá lá? Existe respeito pelo outro? Né? Nesse caso, existe respeito quando a pessoa vai num restaurante, putz, eu queria tanto aqui comer, mas tá fechado, ai, tá bom, vamos em outro. Normalmente a pessoa se revolta, né? É aquela raiva, ai, por que tá fechado? Puxa, justamente hoje que eu vim aqui e tal. Então tem essa situação também que eu me sinto rei e todos têm que estar à minha disposição também. E às vezes a pessoa se coloca nesse lugar também, porque como ela faz isso, ela exige que todo mundo faça como ela. E nem todo mundo quer ter o tipo de vida que ela tem. Uhum. Nossa, mas eu fico tão feliz. Você sabe que eu fiquei feliz quando vi, né? Como é que aquela gente vive de simplesmente uma família inteira sair de férias, de eles terem o direito de fechar o seu estabelecimento e almoçar sossegado em casa, sei lá onde é que eles vão, porque eles ficam 2 horas e pouco fechados, e depois volta e abre e Faz a trabalha cesta. feliz e não está tudo certo. Faz a cesta que é tão importante, isso, né? Então, o brasileiro copia tanta coisa, poderia copiar esse tipo de coisa que te dá mais qualidade de vida. Mas agora você tocou num ponto interessante. O nosso modelo, eu tenho uma grande amiga, uma profissional, uma mulher que eu admiro tremendamente, Lia Maspes, gerente de projetos também, trabalhou comigo em vários lugares, e uma mulher, uma profissional fora do comum. Pensei numa mulher que tocava uma equipe em Londres, uma equipe em Moscou, uma equipe em São Paulo, uma equipe em Nova York, e do mesmo projeto, sabe? Uma pessoa sensacional, uma pessoa muito viajada. E uma vez numa conversa, eu estava justamente me queixando dessa coisa sem freio de São Paulo, né? Porque a capital é assim, né? Muito competitiva e, né? Todo tempo você tem que trabalhar, você tem que entregar, você fica se sentindo culpado se você não entregar no outro dia, e aí você vara a madrugada para entregar. Quantas vezes eu não fiz isso? Muitas vezes, né? E você nem pensa, sabe? Você entra no automático e você realmente não presta atenção do quanto você está se desgastando sem perceber, porque você fica focado ou fixado nessa coisa do eu tenho que fazer porque eu preciso desse lugar, etc, etc, etc. E ali, por ter trabalhado em tantos lugares, uma vez ela me disse, olha, Júnior,
Só conheço um lugar no mundo, dos lugares que eu conheci, só tem um lugar no mundo que trabalha desse jeito, Nova York. E aí ela fala que esse desfreio, essa ganância, esse desespero, né, essa competitividade, São Paulo copiou de Nova York. E aí, obviamente, as outras, como São Paulo é uma referência de sucesso de negócios, de financeiro, eu acho que pouco a pouco essa cultura foi se disseminando pelas outras grandes cidades, né? E aí a gente começa a ver essa mudança de hábito em cidades médias, por exemplo, né? Então, por exemplo, hoje eu vejo essa cultura aqui. Hoje eu vejo essa cultura em cidades até menores. Então eu acho que a gente caiu meio nesse rolo e eu não posso ficar um dedo abaixo dos outros. Eu tenho que ser forte, eu tenho que estar ali na linha, né? Coisa dos cavalinhos, né? Tô lá, nariz a nariz, porque se eu parar, eu sou atropelado. Sim. E é isso que eu tô te falando. E às vezes você tá correndo além do que você pode. E isso vai ter uma consequência. Na verdade, todos estão correndo além. Sim, Só sim. que alguns se deram conta e outros não. Perfeito. E agora, o que não deu conta, vai pagar uma conta alta. Todos pagarão conta alta. Porque a pessoa, ela vai se exigindo, vai se exigindo, vai se exigindo. Eu lembro daquele filho do Antônio Carlos Magalhães, não sei se vocês se lembram, é Luiz alguma coisa Magalhães. Era um homem bem-sucedido, um homem bonito, da faixa dos 40 anos, um político bem-sucedido. Luiz Eduardo Magalhães, obrigada. E tinha que manter o corpo, né? Tinha que praticar. Ele era político, né? Político. É como o pai, né? É. Tinha que praticar o exercício e tal. Saiu para correr 11 horas, meio-dia caiu duro na calçada, né? Morreu instantaneamente. Foi chocante porque o pai, né, muito mais, né, era um político também, muito mais antigo, né? E continuou ainda por muitos anos. Agora já morreu. Mas chocou tanto aquela morte, né, Edneia? Porque era mas depois nas reportagens foi comentado que ele se esforçava demais, fazia demais. A gente falou dos excessos, né? Não foi só ele, o filho do Abílio Diniz também aconteceu. Ele era triatleta, a mesma morreu com coisa. 47, 57, não lembro Mesma bem. coisa. Morreu jovem. O que mostra, né, que o mental, né? Ok, você está fazendo uma atividade física, mas como está teu mental, né? Você está fazendo de forma porque você quer ser saudável, ou você está fazendo... Não, no mental já fez agenda de 15 dias, conversou com todo mundo, terminou os relatórios, né? E aí, invariavelmente, né, a doença que a gente mais vê é o burnout, mas a gente vê muito caso de ansiedade e pânico, né? Porque você... Imagina, esse estado de tensão... Ansiedade, acho que geral, né? Acho a que maioria. É a maioria. Acho que hoje é o pior. Porque as pessoas, elas se sobrecarregam de cortisol, vai chegar uma hora que o corpo vai dar tilt, não vai parar. Não vai aguentar. Mas o burnout acontece muito. Tem casos de depressão também. Mas eu acho que hoje o maior problema é pânico e pânico e ansiedade. Olha, gente, tinha antigamente uma tecnologia fantástica, que supera todas de atualmente, que chamava tecnologia do ócio. As pessoas paravam. Não, é verdade. As pessoas, todas. Antigamente as pessoas paravam. Eu lembro minha madrinha Abigail fazendo crochê, de repente ela parava assim. O que você está fazendo, madrinha? Nada. Mas aconteceu alguma coisa? Nada. Fica quieta que eu estou fazendo nada. Desse jeito. As pessoas saíam na calçada, sentavam lá fora. Minha avó Vitorina pegava um cachimbo, picava o fumo, punha dentro do cachimbo,
Vó, posso ficar perto de você? Não, agora eu vou fazer nada. Elas falavam, verbalizavam. Porque é um período de se refazer, gente. Nossa, minha família não conhece esse. Na minha família sempre foi feito. O ócio eles tratam como se fosse algo muito pecaminoso, né? E o ócio é importantíssimo. Importante, porque é a pausa, Thaís. Se É. você abrir É a o pausa. Instagram, quais são os posts que mais prendem a gente? Quando aquele avião sobe assim e mostra só as nuvens. Aquelas praias paradisíacas do lado asiático, do Caribe. Por quê? E tudo vazio, né? É vazio, é tranquilo, porque é disso que a gente precisa, dessa pausa na vida. Porque não tem como só continuar, não dá. Sim. Não dá, cara. Tem hoje aí a mindfulness, né? Que ensina a gente a aquietar a mente mesmo, né? Então é uma ferramenta para você aquietar. E ainda bem que tem isso, e algumas pessoas começaram já a se permitir experienciar isso. Imagine. Antigamente era pegar o cachimbinho, a cadeira, sentar e... Nada. 10 Bons minutos. tempos de Jacatatu esse, né? É. 10 minutos, 15 minutos, pronto, a pessoa se refazia. Mas ainda, né, agora eu queria migrar esse tema para uma outra esfera, porque a gente ainda está falando de trabalho e, de uma certa forma, ainda é uma escolha. Né? É uma escolha afirmativa, a pessoa está escolhendo porque ela quer. Né? Ela quer esse prêmio, ela quer ter essa posição, ela quer ter essa evidência, ela supostamente quer ter essa vida que ela tem certeza que ela vai estar viva com 50 anos lá na frente, milionária, etc. Não. Ok, tudo isso é escolha. Né? Mas tem uma outra força que eu acho que é difícil, e nem sempre a pessoa tem a opção, né? Não tem a escolha, porque a situação demanda essa necessidade, não que tenha que ser dessa forma, mas, enfim, são situações, que é quando a gente está falando, por exemplo, do cuidado com pessoas com doenças terminais, ou com doenças degenerativas, enfim, aquelas pessoas que são 100% dependentes de um cuidado. Quando a gente, graças a Deus, tem uma condição de você colocar toda uma equipe dando suporte, e você só fica com o amor para dar, não é pesado, mas nem todo mundo tem essas condições. A grande maioria não E tem. aí, isso vai, invariavelmente, recair sobre um familiar. Né? Ou um ou dois, mas sempre acaba sendo um. Né? E aí você imagina... porque é um trabalho 24 horas. É uma preocupação 24 horas. Eu conheço várias que morreram antes do doente. Verdade, Biga? Conheço várias. Tinha uma que ela era super... Assim, a diferença de 20 anos para a irmã mais velha. A irmã mais velha, ela não respirava, tadinha. Ela usava os aparelhos e eu morava na praia. E à noite, de madrugada, a filha tinha que ir na beira-mar para poder respirar. Porque em casa ela não conseguia respirar. Então, essa irmã pegava, punha no carro, levava lá, ficava esperando, voltava, deitava de novo, acordava de novo. Essa irmã mais nova morreu de repente. Não aguentou. Estoura, dá a impressão que estoura alguma coisa lá dentro, sabe? E o que será que leva as pessoas a... Falta de pausa. Não. O que leva as pessoas a assumir esse lugar? Porque é o que eu falei, acaba não tendo uma escolha, mas você também pode reivindicar a ajuda, enfim, eu acho que assim, né, o que leva essa pessoa a ficar nessa posição? Sistemicamente falando, a gente diz muito que a pessoa está querendo salvar alguém, né? Mas salvar quem? Quem é que não foi salvo? Essa é a pergunta. Quem é que não pôde ser salvo lá atrás? Porque pegando este caso que você contou, essa moça, ela não teria, teoricamente, nenhuma obrigação, porque era o contrário. A hierarquia, né?
Na hierarquia. Porque ela era a mais nova e cuidar dessa irmã mais velha. Ok, pode não ter outras pessoas, tudo bem. Não ter condições financeiras de pagar um profissional, tudo isso existe. A gente não sabe o que levou a isso. Mas quem é que não foi salvo? E existe esse buraco nesse sistema que exige que um salvamento aconteça. Quem é que foi deixado para trás? E aí eu fico pensando, né, gente? Sistemicamente falando. Quem não foi salvo, né? Quem ela está tentando salvar, né? Ou quem ela está honrando para salvar. Eu não sei se eu estou viajando muito na maionese, mas na minha cabeça, quando isso está oculto, quando eu não olho para isso e eu não harmonizo isso, isso fica extremamente pesado, exaustivo, e eu não me permito descansar. E aí chega uma hora Lembra que... do menino que carrega o irmão morto? Não, Ai, aquela música é maravilhosa. peraí, você já conto. Eu só ia falar Não, que... do Bert, a história do Bert. Que o menino não larga o irmão morto. Aí o Bert fala para ele, mas por que você não está deixando o seu irmão? Ele fala assim, porque os ratos vão comer meu irmão. Aí o Bert fala, imagine, os ratos dormem à noite. Ele falou, é? Aí ele deixa o irmão morto e vai. Ai, que dó. Nossa, que situação, né? Mas aí é que tá, né? Estou a serviço, estou tentando ser forte pelo outro, né? Mas o que eu queria dizer assim, depois vocês me contam essa história da música aí que eu não sei. Mas o que eu queria comentar é que estou salvando alguém, né? Quando isso é inconsciente e é levado pelo fator externo, é isso que eu quero dizer. Mas aí, vamos dizer, eu consigo fazer um trabalho, eu olho para isso, eu mostro isso, a pessoa reconhece isso, ela entende isso. Ela pode continuar fazendo, mas aí já não é mais pesado. Porque tem um outro... E aí ela começa a conseguir encontrar as pausas. É isso que eu ia falar, porque se a pessoa tem consciência e consegue olhar para isso, ela não continua mais tendo o mesmo tipo de comportamento, ela muda. E não sente culpa, né? Porque o que leva as pessoas a isso é a culpa ou a necessidade da obrigação. Que é o que você falou. Eu tenho que salvar alguém, né? Porque eu não salvei lá atrás, ou o meu sistema não salvou lá atrás. E existe um buraco interno muito grande desse vazio. Então é assim, eu não posso parar, porque se eu paro e me deparo com esse vazio, então eu não posso parar para dar esse espaço de tempo e encontrar o nada. É exatamente esse o grande impacto da pandemia. Eu falo isso para todo mundo. Quando a gente teve que dar aquela pausa geral para tudo. Não tem academia, não tem escola, não tem ginástica, não tem inglês, não tem supermercado, não tem nada. Tem só você, confinado dentro de uma casa. Ou, enfim, né? Qual foi o som que você escutou? Foi a sua voz interior. Sim. E teve muita gente que não gostou do que escutou. Opa! Você tem toda a razão. Às vezes essas pessoas fazem isso para não olhar o vazio, né? Porque também olhar o vazio deve ser uma dor muito grande, né? Porque, já pensou? Você se acha ali forte. Aí se você para e você vê que você é vazio, ou que você tem um grande vazio a preencher, nossa, isso deve dar um impacto, assim, na sua autoestima, no seu auto-amor. Mas às vezes nem é isso, Júnior. Você acha Às que vezes a pessoa tem só um medo do que ela pode imaginar que ela vai encontrar. Isso é ansiedade. Então, mas é o que a maioria tem, né? Porque eu não me permito viver o ócio, eu não me permito uma pausa, porque eu tenho medo do que eu vou encontrar. Então eu prefiro nem olhar para isso. Eu tenho medo do que eu imagino que eu vou encontrar. O que eu imagino, exatamente. Porque eu sempre falo pro pessoal lá da ansiedade, e eles dão muita risada, né? Mas eu sempre falo isso. Eu falo assim, gente, o ansioso fica pensando lá na frente, embora tenha... e aí, não existe outra alternativa senão o Armagedon.
A situação vai terminar no Armagedon. Sim. Mesmo que isso tenha menos de 3% de chance. Na cabeça dele, ele imagina que tem 99% de chance. Né? Ele sai do racional de uma forma assim absurda. É a expectativa mesmo, né? E de repente nem tem esse vazio. Eu entendi o que você quer dizer. Às vezes eu puxava, né, de paciente, às vezes que sofria de ansiedade. Mas o que você gostava de fazer que te dava prazer? Nem lembra mais, nem sabe mais o que é isso. Tem uma ilha, ou melhor, uma cidade na praia, no Japão, que um antropólogo foi fazer uma pesquisa por conta da longevidade das pessoas. Era o lugar no mundo que se vivia mais, né? E daí ele começou a pesquisar. Bom, primeiro que os idosos não param nunca de trabalhar. Nunca. Então, eles têm banca de verdura no mercado, banca de peixe, eles não conseguem mais transportar e ir até o mercado comprar para distribuidor, essas coisas, mas tem sempre um jovem que faz parte ali do trabalho e que se dispõe a ajudar determinado. Certo. Aí eles trabalham o dia todo, louco de feliz, mas cansado, idade. Chega à noite, os velhos vão tudo para a praia beber saquê, dar risada, contar piada e falar bobagem. Você passou quanto tempo nessa ilha? Foi você que corrompeu essa ilha. Eu vou morrer lá, com 120 anos. Mas eles vivem muito. E o que é ir no final do expediente para a praia? É a pausa. Sim. Eu sempre falo que aqui em Sorocaba, estado de São Paulo, tão pertinho de São Paulo, né, capital, pena que nós temos um rio Sorocaba poluído. Imagine esse rio limpo. Imagine naquela beirada vários restaurantes, lanchonetes, cabines, onde o cara trabalhou o dia todo, pudesse chegar na sua mochilinha, colocar uma sunga, descer e dar um mergulho no rio. Ter deck ali, em toda a região aqui do centro da cidade do Rio Sorocaba. Ela bebeu o quê? Prefeito, vamos colocar ela como prefeito. Gente, Não, pelo amor de Deus, não vamos envolver política nessa história. Gente, pensa. Não é um projeto impossível. Não. Ali naquela, Amsterdã deve ser assim. Mas na Suíça tem isso. A isso que eu ia ponte, falar. Amsterdã também. na ponte do Rio Sorocaba, do Rio Pinheiros ali, tem aquele vão enorme de grama. Imagina aquilo lá sendo ocupado por banhista, tomar sol, botar uma toalhinha, um maiô e tomar um sol. Né? Na Suíça, os caras vão trabalhar nadando. Pegam uma mochilinha impermeável e vão nadando. E voltam nadando para casa. Porque o rio não é poluído, você entendeu? É outro tipo de vida. Mas, gente, é outro o sorocabano tipo de gente. não é. É alguém liderando num esforço somado por uma população consciente. É isso. Sabe? É uma questão de educação também, sim. Mas já pensou o sorocabano ter essa pausa? Sair do trabalho e poder dar um mergulho no rio da sua cidade? Como o sorocabano seria diferente, menos estressado? Aí ia acabar a buzina. É um sonho Lançando mesmo. a campanha dela para vereadora nas próximas ser. eleições. Não, eu não quero ser vereadora, eu quero só ter ideias e boas ideias para que elas sejam realizadas. Bom, mas voltando à questão O que é que a gente faz com a nossa vida para dar as pausas? Sim, porque não interessa onde você está, interessa o que você faz. Podia ter um rio, podia ter um quiosque, podia ter várias coisas, o Rio Limpo, mas se a pessoa não tem essa cultura ou essa permissão, não adianta nada. A gente que tem gato, ele obriga a gente a pausa. Ele obriga. Ele vem pro seu colo, quer carinho, você não quer dar,
Inclusive, viu, pessoal, o Romeu não esteve hoje. Vamos né? explicar. O Romeu não esteve hoje porque ele viajou, ele tá em Veneza. Não, porque ele pediu uma pausa. Ele pediu uma pausa. Ele falou, é importante o meu tempo de Ele tá ócio viajando pra hoje." Veneza, deve retornar na semana que vem. Mentira, Romeu foi para Esbórnia. É um gato livre que adora dar uma saidinha de vez em quando. Filho da mãe. Filho de peixe. Não, mas é sério isso, né? O que a gente tem feito da nossa vida com essas pausas? E tem uma coisa que eu queria falar importante, né? Que o mundo externo é um reflexo do nosso mundo interno. Então, se você pode viajar para a ilha, pode viajar onde for, né? Essas pessoas que eu falei, que às vezes perguntam, o que você tem feito de bom, que você gosta, prazer? Não sei, não vejo mais, não sei aonde está. Porque elas dão a pausa necessária, porque é uma exigência às vezes, mas elas levam trabalho para fazer. Então, assim, não adianta ir para um lugar... Vão adiantar o trabalho. Então não adianta ir para um lugar, para uma ilha deserta, para uma coisa, se a sua cabeça ou se o Não seu faz a pausa. corpo tá naquela maratona lá que ele não É uma importância. questão de ressignificação, né? É. E foi interessante sua pergunta. Você falou assim, o que a gente faz com a nossa pausa, né? Quando você vai, vamos dar um exemplo assim, né? Quando você vai no centro espírita. Quando você vai num templo religioso Num de forma templo geral. religioso qualquer. Quando você vai na missa. Quando você vai no culto. É 1 hora que você está totalmente à disposição do que vai acontecer ali, né? Sem celular, sem computador, sem pensar em nada, está ali aberto para o que vai acontecer ali. E você sai dali tão revigorado, e às vezes até acredita que era por outro motivo. Não. É porque você parou, se centrou, entrou em contato com a sua essência e saiu dali revigorado. Fala. Vamos falar um pouquinho dessa revigoração? Porque assim, ó, caiu. Aí, você não falou que não cai com você? Tá legal. Você não falou que não cai com você? Caiu. Você já não é mais a mesma, hein? Cortou, Mas ó, eu arrumei, ele ficou em pé rapidinho. Olha. Thaís, segura que ele não cai. Não, ó. Voltando. Ah, meu Deus. Não vou nem olhar pra Voltando um pouquinho, dizendo, nós somos energia. Campos energéticos. Certo. Então, quando a gente vai nesses lugares, né, acho que tem a ver com a nossa fé também, né? A hora que você se entrega naquilo, você se permite ser renovada de uma forma energética, né? Então fala, Júnior, nesse trabalho que vocês... Você estava falando, né? Hoje, as instituições, até existem auto-organizações, grupos que se reúnem de pessoas espontaneamente, voluntariamente, que estão nesse cenário, né? Nesse cenário de esgotamento total por N motivos, né? E principalmente das pessoas que cuidam de pessoas ou que trabalham em serviços como medicina, intensivista, ambulâncias, enfim, esses serviços que a gente sabe que realmente tem uma sobrecarga emocional ou exigem que você mantenha um controle sobre algo que humanamente é impossível você não se sensibilizar, você não se sentir de alguma maneira sobrecarregado, afetado por aquilo. E a isso, né, dentro disso que a gente fala, né, dentro disso do conceito de que nós somos realmente uma bateria de energia, né, nós não somos só essa questão orgânica, né, existe dentro de nós, independente da tua crença, quer dizer, existe uma essência
que não é material, e essa essência, ela dialoga com as energias que a gente tem no universo, né? Então é muito importante você saber exatamente que sintonia você tá, porque a sintonia que você tá é o diálogo que você está tendo. E aí, quando você fica muito nessa coisa de eu preciso ser forte, eu preciso ser forte, eu preciso ser forte, tô vendo ali uma pessoa, no caso de uma ambulância mesmo, tô vendo ali uma pessoa à beira da morte e não, eu tenho que ser forte, eu tenho que ser forte. Quando, na verdade, às vezes aquilo tá realmente te pegando, né? Aquilo tá te trazendo uma memória de algum momento seu mesmo. Mas, enfim, eu entendo toda essa exigência, esse protocolo. Mas aí o que acontece? Na linha do tempo, essas pessoas elas estão se sintonizando e elas estão se sobrecarregando, ou talvez, acho que nem a palavra é sobrecarregando, elas estão se esvaziando, certo? E vai chegar um momento que vai ter uma fadiga fluídica, ou seja, Sim. ela não tem mais o que usar para ser forte, porque acabou, esgotou. E aí, como é que você faz? E aí entra, quer dizer, como é que você vai gerar, quer dizer, não é um carro elétrico que você coloca lá para recarregar e a bateria, ou o celular recompor fluidicamente, não é um processo simples. Mesmo porque a gente não tá vendo, né? E como a gente não tá Exato. vendo, a gente às vezes nem acredita, passa batido aquilo. E aí quando você entra no colapso, como é que você vai falar assim, não, beleza, tô com minha energia cansado, eu vou lá na onde eu tenho a crença, ou num grupo que trabalha isso, e vou recarregar. Não é assim. Por isso que uma das coisas que a gente quis trazer esse episódio, né, meninas, é de trazer a luz para cima disso. Porque talvez vocês estejam vivendo essas fadigas energéticas, essas fadigas fluídicas, e não tem nem se contando com isso. E aí entra nessa coisa de tomar remédio, entra nessa coisa de fazer determinadas práticas. Eu mascaro. Fica doente, Porque você fica não- com gripe, Você fica com... Faz, imunidade cai lá embaixo. faz herpes, faz uma série de coisas, né? E aí você não sabe o que está acontecendo, né? O que está acontecendo é que você, enquanto ser energético, enquanto ser integral, esgotou. Acabou a bateria, meu caro. Você tem que parar para carregar. Você não para o celular, você não para o carro, você não para... Tudo que precisa de energia não tem que parar em algum momento? Uai. Perfeito. Né? A gente também tem. Então, esse processo da fadiga fluídica é um processo que eu concordo com você, é invisível. Mas ele acontece e acontece a todo momento. Né? Tudo que você lida, que exige de você uma demanda maior do que aquela que você está. Que é sustentável para você fazer nessa troca, vai te esgotar. A gente não está num momento onde... Eu acho muito legal esse trabalho dos institutos que monitoram a condição de degeneração da Terra, né? Em tese, eles usam a marca de um ano, e aí eles fizeram um cálculo de um determinado ano para cá. Então, assim, o planeta regenera 100% do que a gente consome dele em 3 meses, depois em 5, depois em 8, certo? Nós estamos hoje, eu precisaria consultar para ter certeza, mas se não me engano, a gente esgota o que o planeta consegue regenerar para nos atender em 7 meses. O que significa que o restante dos meses está entrando no saldo negativo. Né? Então daí começa um ano de novo, beleza, vou até o 7º mês, eu estou consumindo mais do que o planeta pode me dar. Isso vale para você enquanto pessoa. E faz efeito acumulativo, né? Isso vale. E no ano seguinte é menos tempo, porque já está mais esgotado. Exato. E com uma necessidade maior, né? E aí pensa nisso no indivíduo, porque o indivíduo é um planeta, né? É um mundo. É um ser vivo como o planeta, como que é um planeta, ser vivo. exato. Então, eu acho que é uma coisa que as pessoas precisam ter consciência, elas precisam começar a olhar dentro daquilo que elas acreditam, e se elas não acreditam, vai procurar alguma coisa para acreditar, porque isso realmente é muito importante, isso é muito perigoso. E se você não está se dando conta disso,
se você cair num transtorno emocional grave, aí é que você não sai mesmo, né? Porque se você não lidou nem quando a situação ela era sutil, imagina agora que ela é escrachada. E a gente não está falando só do corpo, a gente está falando também da mente, que é muito importante. Sem dúvida. Porque é emoção, né, Thaís? Sim. A emoção, ela pode ser um grande carregador, mas ele também é um drenador violento, se você não tem, se você não tem consciência e sabedoria do seu lado emocional. Porque as pessoas não dão valor pro acompanhamento terapêutico, por exemplo. Eu vou na academia todo dia malhar porque eu preciso fortalecer minha musculatura, mas às vezes não passa por uma terapia, porque terapia, imagina, É fazer caro. o quê na terapia? É caro. É caro. É caro. Gasta rios na academia e não faz uma terapia. Corre riscos, inclusive, né, por contas estéticas, né, para que às vezes nem é, ao meu ponto de vista, né, a pessoa Necessário, né? eu Aham. olho para a pessoa, ela tá, mas tudo bem, aí, Perfeita, aí a né? gente já vai entrar em distúrbios, que é um outro tema. É. Mas o que eu ia comentar é assim, sim, você tem razão. Por quê? Porque tá preocupado com o que aparece. A pessoa, a primeira coisa que ela corta, se começou a ficar mais difícil financeiramente, corta a saúde mental. Saúde mental ninguém vê, ninguém sabe. Exato. Então eu continuo Dá pra mantendo. disfarçar, né? É. Eu Você continuo. é louco? Não. Você é doidinho? Não. É uma Você é certa ansioso? Não. É uma certa hipocrisia isso, né? Porque quando você começa a ter esses problemas emocionais, quando você tem essa fadiga energética, teu corpo é só um reflexo. Por mais que você vá na academia, por mais que você apareça bonitinho no Instagram e um monte de lugar legal, mas o seu corpo vai dizer pra você em algum momento. Mas as pessoas não têm consciência que o corpo fala. Não tem. É uma Não judiação. consegue entender que o corpo fala É o uma tempo judiação. inteiro. Uma gripe está mostrando algo, uma dor no braço está mostrando algo, e não é só, ai, devo estar com problema no coração, na circulação. Não, aquilo está mostrando que tem algo por trás, alguma emoção, alguma ferida, alguma coisa que precisa ser olhada emocionalmente falando. Tanto que a gente estuda isso, né, dentro do curso de formação, Sim. que é exatamente a relação. Aí a nova medicina germânica é sensacional, Sensacional. né? Então, A deu, simplez biológica. exato, que sempre que alguém vem para nós com uma dificuldade física, a gente sabe mais ou menos onde isso vai parar do lado emocional. É. E acaba a solução sendo lá, não é do tipo, é uma herança genética. Não, você vai ver, é uma emoção. E às vezes tem do sistema, né? Eu tava... Às vezes é na pessoa mesmo, você não precisa nem... Não, é na pessoa mesmo. Eu estava num almoço de amigos, e o casal, muito tempo casado, e ele se vangloriando que nunca tinha brigado. Nunca tinha brigado. Nunca brigando. Isso é péssimo. Então, escuta que tem final. Tem final. Aí ela, não ando boa, por quê? Minha filha, depois que eu fiz a cirurgia da vesícula, oi? Já te deu a dica. Viu? Vesícula é aborrecimento com parceiro. Tirou a vesícula, tirei. Mais de 230 pedra. Viu? Não briga com o marido e faz pedra? É. O corpo fala. E nisso, 230 vezes que ela ficou com uma mas é- puta de uma raiva dele. Mas Queria é porque eu mandar ele a puta comi, que formou, porque é natural. Não, é gente. genético, É, de estudo. Mas não é só parceiro, né? Não, é figura de autoridade, né? Exato. É figura de autoridade e dificuldade de relacionamento, mas não necessariamente com esse homem. Com certeza, essa situação existe, né? Deles não brigarem, teoricamente, mas ela está espelhando uma situação que talvez ela já tivesse vivido na família dela. É verdade. Bom, não preciso nem dizer que eu não tenho vesícula, né? Você não tem. Mas eu não tinha 234 pedras. Você tinha quantas?
Não era, acho que é 2. Só 200. Não, só 2 ou 3 só. Eu já, assim que vi, já tirei. A dona Nadir, no processo dela, começou com isso. Uma pedra da vesícula que se soltou, e aí vai pro pâncreas, e aí gera aquela Pancreatite. e que é muito sério, daí ela não pode comer nada. Nossa, Tudo super começou sério. aí. Ah, por isso que você tirou. Então tinha a história. Você é igual a Angelina Jolie. A mãe teve câncer, ela foi lá... Não, a minha saiu extirpou- antes. A minha extirpou saiu os antes. 2 seios. Não, a minha saiu antes. A minha saiu bem antes. Na verdade, ela saiu... assim, foi planejado. Foi identificado nos exames, ia acompanhando. Um belo dia, eu falei, tá bom, agora tira. Depois de uns 10 anos, eu falei, tá bom, agora tira. Então, pelo seu histórico, a gente já viu que é isso mesmo, Sim. né? A dificuldade do relacionamento, Sim. que não era dele. Sim. Que não Mas era ele minha. absorveu. Exato. Vem honrando, né? Sim. Uhum. E olha que engraçado, eu tenho problema de pedras no rim, né? Daí quando eu cheguei pro médico, né, eu falei, o que eu tenho que fazer? Pô, já fez pedra na vesícula, faz pedra no rim, faz diamante então, velho. Ah, Vamos ficar você rico. viu? Putz. Vamos Mas fazer daí uns o médico vai diamantão, tirar, mas daí o uns médico vai rubi, tirar. O médico vai uma tirar. jade. O médico vai tirar e ficar com ele. Então, daí... É o quê? Imagina, a gente manda a Polícia Federal vigiar essa operação. Não, mas o lance da pedra no rim, né? Daí quando eu cheguei pro médico, falei, doutor, o que eu tenho que comer, o que eu tenho que beber? Ou melhor, o que eu não tenho que comer, o que eu não tenho que beber para não produzir pedra no rim. Ele falou, sinto muito. Seu organismo vai produzir pedra de qualquer jeito. Isso é do organismo. Ele vai produzir. O que você pode fazer? Toma bastante água, que é para diminuir as pontas dela e para elas ficarem menores, de modo que você consiga fazer com que elas passem pela uretra. Isso não é garantia de que não vai nascer ali uma grande ou outra, mas você minimiza a possibilidade. Desde então eu tomo água que nem um doido, né? Mas é medo no sistema, né? Então, e aí o que acontece? A minha irmã, por parte do segundo casamento do meu pai, pedras gigantescas no rim. Tanto que ela tá com duplo J em casa, se recuperando, e por conta que ela também tem problemas recorrentes com pedras no rim. Então você começa a ver que se eu tô de um lado do sistema e ela tá do outro lado, e o elo é o meu pai, de onde veio. a gente já sabe de onde veio, né? É o medo. O medo é responsável por muitas dessas pedras. É verdade. Bom, Tá vendo, pessoal? É assim que a gente faz. Vem, consulta a gente descobre por que vocês têm pedra, e a gente constela, harmoniza, vai continuar tendo pedra. mas vai saber por quê. Mas pelo menos vai saber por quê. Não, eu não quero constar ninguém com pedra no rim. Só se for diamante, daí eu consulto. Muito bom. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Mas é interessante, porque meu pai teve pedras no rim e minha mãe também. E nenhum de nós tem. Ficou com eles. Que bom, né? Sorte. Por enquanto não manifestou em nenhum de nós. graças Não, a mas de aqui pra frente não mais. Porque eu comecei, minha primeira crise eu tinha 20 anos. Aí a cada 7, 8 anos eu tinha uma crise forte. Então eu fico contando, né? Quando vai chegando na época assim, meu Deus. Mas eu lembro de você com problema. Sim, eu trabalhava. E naquela época eu estava sem convênio. E eu fui pro SUS, né? Para ser atendido. Mas o SUS atende a gente super bem. Depois de 5 horas e meia para ser medicado, foi super bem. Eu já fui em médico particular que eu esperei 3 horas e meia. pra ser Não, mas eu atendido. tava 5 horas e meia com a dor, né? Com a dor no rim. Eu não tinha sido nem medicado, né? Mas enfim, mas tudo Mas tem... isso já passou. Já passou, isso mesmo. Já tá pago. Pausa que isso passou. Já pagou. Não é pausa, Bruno. É pausa que isso passou. Bom, mas... Vamos encerrar então? Então tá ótimo. Então, gente, mais uma vez, muito obrigada por nos acompanhar em mais um podcast. E até a próxima. Obrigada. E não se esqueçam, deixem nos comentários o assunto que vocês gostariam que a gente trouxesse para essa mesa. E não esquece de ativar o sininho para ser informado de cada lançamento do podcast. Eu vou falar tudo isso depois do episódio.
Nós já Para guardar bem. Não, tá certo. Gente, a gente tá muito feliz com vocês. Espero que a gente tenha ajudado, auxiliado com algumas questões. Não é verdade? É isso aí. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada. Valeu. E aí, tá gostando do nosso canal? Curtiu o episódio? Então não vai se esquecer de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. E para que você saiba de novos episódios, ativa o sininho.